Bem, nós já vimos a linguagem geral do cálculo de predicados de primeira ordem e vimos que estes aqui são os símbolos lógicos e estes dois primeiros são os símbolos não lógicos. Agora, o que é uma linguagem de primeira ordem? A definição é a seguinte: uma linguagem de primeira ordem é qualquer subconjunto da linguagem geral do cálculo de predicados que inclua todos os símbolos lógicos e pelo menos uma constante de predicado. Ou seja, qualquer subconjunto, né, deste conjunto que apresentamos aqui, que inclua todos os símbolos lógicos e pelo menos uma constante de predicado, vai poder ser chamado de uma linguagem de primeira ordem, que geralmente aparece aí nos livros, um L todo estilizado que eu não consigo escrever direito. Bom, por que precisa-se de uma constante, de pelo menos uma constante de predicado? Porque com uma constante de predicado, uma constante qualquer f de predicado, por exemplo, eu posso fazer as formas fx, né, não fx, ou, por exemplo, esta aqui, ó, não f de x, para todo y, f de y, que também é uma fórmula, agora aqui uma fórmula molecular, certo? Para isso eu preciso de uma constante de predicado, porque por mais que eu tenha símbolos para constantes individuais, eu não consigo fazer fórmulas. Por quê? Porque a definição de fórmula exige um predicado, um símbolo de predicado. E aí nós vamos chegar mais tarde na definição de fórmula, inclusive. Agora, voltando aqui para a linguagem de primeira ordem. Por exemplo, suponha que eu queira formalizar sentenças e esteja falando, sei lá, de estrelas, de gatos e peixes. Tá? Então eu vou precisar de símbolos para essas propriedades, como por exemplo, G, P, E. E aí, para representar os indivíduos das coisas que eu estou falando, eu também vou precisar de constantes individuais, por exemplo, M, um A, um C. Suponha que eu consiga expressar, formalizar tudo o que tenho a dizer a respeito desses indivíduos com apenas estes símbolos. Então, eu posso dizer que minha linguagem L1 de primeira ordem é essa aí. Claro, com todos os símbolos lógicos incluídos. A questão é a seguinte: toda linguagem de primeira ordem precisa ter os símbolos lógicos. Então, para eu diferenciar uma da outra, basta apresentar quais são os símbolos não lógicos que eu estou utilizando. Eu poderia ter aqui uma L2. E aí, para diferenciar, que também é uma linguagem de primeira ordem, eu só vou dizer, olha, os símbolos que eu vou usar aqui para L2 são A, B, C, D. Vou usar as constantes A1, A2, AN. Tá? Porque os símbolos lógicos já estão incluídos. Aí vocês podem se questionar também, mas espera aí, a gente já viu que quando a gente define uma linguagem formal, eu preciso, além do alfabeto, né, além dos símbolos, eu preciso de uma gramática. A gramática é que vai me dizer que um conjunto de símbolos é uma fórmula bem formulada ou se é simplesmente um monte de símbolos aleatórios. Quando nós definimos os termos e a fórmula, nós temos a gramática. Então, para a definição de termos, temos isso aí. Os termos de uma linguagem de primeira ordem são suas variáveis e constantes individuais. Agora, deixa eu pegar aqui a definição de fórmula.
Para a fórmula, a gente não vai muito além do que a gente já tinha. A única coisa que mudou agora foi que nós, na prática mesmo, adicionamos os quantificadores. Tá? Então, agora que a gente está na linguagem de primeira ordem, na linguagem de predicados de primeira ordem, a nossa definição de fórmula foi um pouco ampliada por causa principalmente dos quantificadores. Seja L, uma linguagem de primeira ordem, dizemos que se P é um símbolo de predicado para algum número natural, tá? Ou seja, ele vai ser de grau 1, grau 2, grau 3, grau N, não importa. Digamos aí, T1, T2, Tn, que é o grau desse predicado, desse símbolo de predicado, são seus termos e qualquer composição, por exemplo, se ele é de grau 2, P, X, Y, ou P, A, B, ou P, A1, A2, né? Dependendo de como forem definidos os seus termos, então qualquer coisa desse tipo é uma fórmula. E é uma fórmula atômica, porque ela é básica, ela não pode ser quebrada em algo ainda menor, tá? Aí o resto é basicamente o que a gente tinha. Se eu tenho uma fórmula aqui, que agora estamos representando por letras do alfabeto grego, minúsculas, tá? Se eu tenho uma fórmula, o não alfa, né? Se eu tenho uma fórmula alfa, isso aqui é uma fórmula, tá? Não é um termo do nosso alfabeto, é apenas uma fórmula. Estou representando uma fórmula qualquer que seja. O não alfa também vai ser uma fórmula, ele vai dizer que é uma fórmula molecular. Se eu tenho alfa e betas como fórmula, se eu uso um conectivo binário, eu também tenho uma fórmula, tá? Seja esse aqui da conjunção, seja o da disjunção, seja o da condicional ou da bicondicional. Todas essas fórmulas aqui, ó, são fórmulas também, desde que alfa e beta sejam fórmulas. Mais uma vez, nada além do que a gente tinha. E aí, agora sim, se x é uma variável e alfa é uma fórmula na qual x ocorre, então, para todo x alfa e existe x alfa, são fórmulas gerais, tá? Nós temos as fórmulas atômicas, que é o predicado e os seus termos. Nós temos as fórmulas moleculares, que é quando nós usamos um operador lógico em uma fórmula. E agora nós temos as fórmulas gerais, que são aquelas que têm um quantificador. Bom, e aí para impedir que outras coisas sejam fórmulas, nós adicionamos aqui uma quinta cláusula, por assim dizer, que diz que nada mais é uma fórmula. Uma observação interessante aqui antes que eu acabe me esquecendo. Por exemplo, ó, para todo x, px mais qx, isso aqui é uma fórmula. E aí, ela é uma fórmula atômica, molecular ou geral? Bom, ela é uma fórmula geral. Quando eu tenho para todo x, px mais qx, aproveitar que a gente acabou de definir fórmula, tá? Eu tenho aqui uma fórmula molecular. Quando eu considero esta fórmula, eu tenho uma fórmula molecular. Quando eu considero esta fórmula aqui em si, aí eu tenho uma fórmula geral, tá? Em relação a esta fórmula toda, eu tenho uma fórmula molecular. Agora, quando eu estou olhando para esta fórmula aqui, eu tenho uma fórmula geral. Quando eu adiciono um quantificador, eu tenho uma fórmula geral. Agora, eu tenho que olhar a fórmula como um todo. De qual fórmula eu estou falando? Eu usei um sinal de mais aqui, tá, gente? Mas é como se fosse um operador qualquer. Esquece, não tem relevância. Vamos aproveitar que definimos o que é fórmula, redefinimos, né, o que é fórmula, principalmente aí por causa do acréscimo dos quantificadores, e vamos falar também de subfórmulas, que vocês vão ver que não muda praticamente nada, continua praticamente simples, e vamos fazer uma árvore de formação para a gente
relembrar como é que determinamos as subfórmulas, porque quando a gente tem uma fórmula é importante nós conseguirmos chegar nos átomos, nas fórmulas atômicas, tá? Então, por exemplo, vamos fazer uma árvore de formação da seguinte fórmula. Como eu faço para decompor esta fórmula, encontrar as suas subfórmulas? Bem, você pega aquele que é o conectivo principal. O que é o conectivo principal? Eu diria assim, de forma simples, é aquele que está determinando o que essa fórmula é. Ela é uma conjunção, uma condicional, basicamente é aquele que vai ocorrer por último. Então lembre-se, a gente era obrigado a resolver primeiro o que estava entre os parênteses, né? Então resolveria toda essa parte aqui primeiro, e aí depois que eu resolvesse isso aqui, eu iria aplicar o conectivo nesta outra fórmula aqui. Então meu conectivo principal aqui, ó, é a condicional. Essa condicional, eu só posso usar o conectivo, o operador lógico, entre fórmulas, certo? Então, esta condicional está me dizendo que eu tenho duas fórmulas. Do lado direito eu tenho a fórmula PB, tá? Constante de predicado. B tem esta característica aqui. Aí aqui é uma negação que eu costumo escrever errado. Bom, e do lado direito aqui, no meu antecedente, eu tenho a fórmula. Aqui é um operador lógico para todo x. Pronto. Ou seja, esta fórmula, que eu vou chamar de principal aqui inicial, ela tem duas subfórmulas. E agora eu vou procurar as subfórmulas de suas subfórmulas. As subfórmulas das subfórmulas também serão subfórmulas desta aqui que eu estou chamando de fórmula principal. Veja aqui, aqui eu tenho uma negação. O que é uma subfórmula de uma negação? PB. Pronto. Se vocês se lembram, aqui eu cheguei no átomo. Eu não tenho mais como decompor isso aqui, tá, gente? Ó, P não é uma fórmula e B também não é outra fórmula, não, tá? Isso aqui é a fórmula. Isso aqui é o átomo. Isso aí é a fórmula atômica. Não tem mais o que fazer. Então, vou continuar aqui, ó. Aqui eu tenho um conectivo principal, né? O operador lógico que está atuando principalmente. E aí, com ele, eu consigo separar duas subfórmulas. A que acontece à esquerda e a que acontece à direita. Esta última aqui, que eu estou desenhando agora à direita, é uma fórmula geral. Veja que tem um quantificador aplicando a toda ela. Aqui ficou fácil. Qual que é a subfórmula de não QB? QB. Cheguei numa fórmula atômica. Aqui, qual a subfórmula disso aqui? A subfórmula disso aqui, ó, é justamente a fórmula a qual o quantificador se aplica. É Px, então Qx. Que, por sua vez, tem exatamente duas subfórmulas que são fórmulas atômicas, e aqui eu não vou conseguir avançar mais. Essas aí são então as fórmulas atômicas, né, que são os menores elementos que eu consigo fazer, mas ao decompor esta fórmula principal aqui todinha, eu tenho uma lista de subfórmulas dela. Eu só não preciso, na hora de listar, repetir, tá? Então, ó, QB, PX, QX, PB, aí vem isto aqui é uma outra subfórmula, aqui uma outra subfórmula, tá? Aqui também antes, inclusive. Esta aqui é uma outra subfórmula, esta aqui é uma subfórmula e assim por diante. Inclusive, uma subfórmula dessa fórmula principal aí é ela própria, que a gente não precisa
escrever. Então, definindo aqui para deixar anotado aí na gravação para vocês, temos fórmulas atômicas, não tem subfórmulas. A subfórmula de não alfa é alfa, né? Obviamente a alfa é uma fórmula, tudo bem? As subfórmulas da conjunção, da disjunção, da condicional e da bicondicional são as próprias fórmulas envolvidas. No caso aqui, se eu tenho alfa e beta, as subfórmulas disso são alfa e beta. As subfórmulas serão subfórmulas também da fórmula original, não se esqueçam. E por último, que é basicamente só o que temos de novo aqui, a subfórmula de para todo x alfa e existe x alfa é o alfa. Veja que o para todo está se aplicando aqui a uma fórmula alfa, tá? A uma fórmula alfa inteira. Esta fórmula alfa aqui pode ser uma fórmula atômica, pode ser uma forma molecular.